Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia, graça e paz do nosso Senhor. Eu gostaria nessa manhã de começar a pensar com você aquilo que o Senhor tem nos falado, aquilo que o Senhor já tem nos instruído. Quero lembrar você que já encerramos a lição Comportamento do Crente, princípios éticos da vida cristã. Portanto, nós já encerramos na última lição uma série de estudos a respeito da ética cristã, do nosso comportamento diante da palavra, diante dos nossos irmãos, diante de diversas questões que estão ao entorno da questão da ética cristã. Nós já tratamos a respeito disso e então estaremos nessa manhã trazendo um novo ponto, até que a nossa revista de EBD chegue, a nova revista que está sendo disponibilizada, que está sendo, de certa forma, fornecida, preparada, enfim, até que ela seja enviada para a nossa igreja, para que possamos, assim, iniciá-la nesse período, até que a próxima lição não se inicie, estaremos falando a respeito de santidade. Nós estaremos então aí, ao decorrer de algumas semanas, tratando, pensando, discutindo, conversando a respeito da santidade e da santificação. Assunto tão importante, tão necessário de se conversar nos tempos que temos vivido, visto a grande, de certa forma, leviandade que tem se dado ao nome do Senhor, falso testemunho, visão de pessoas de fora do corpo de Cristo que tem, de certa forma, difamado a mensagem do Evangelho. Portanto, é tão importante pensarmos na santidade, na santificação, como se dá esse processo, qual é a importância dele na vida cristã, a respeito disso que trataremos nessa manhã. Portanto, eu quero que você pense comigo que não podemos pensar e conversar a respeito de santidade se não pensarmos no início da narrativa bíblica. Nós não podemos tratar da questão da santidade se nós não pensarmos no início sobre a questão do pecado em Gênesis. Portanto, você deve pensar comigo que o pecado trouxe diversos desdobramentos para a vida, desdobramentos para a criação como um todo. Então, nós podemos pensar que agora o homem, em sua queda, rompe a sua relação com o seu Criador e, a partir daí, então, ele é um outro ser, um ser incompleto, que só será completo mesmo com a habitação, com a adoração ao único Deus. Portanto, nós primeiramente vamos pensar que o pecado foi, em primeiro lugar, algo que separou o homem de Deus. Veja o que nos diz Isaías 59, verso de número 2: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Portanto, podemos ver que, conforme o profeta Isaías, no capítulo de número 59, nos informa, nós podemos perceber que o pecado afasta o homem de Deus. Isso nós já sabemos. Mas então, como o homem agora vai se aproximar, vai restaurar, vai reestabelecer a sua aliança, o seu compromisso, a sua adoração a Deus? E isso acontece por meio da expressão de uma vida em santidade. Portanto, vamos pensar nisso, que nesse primeiro momento, o peso, as consequências, as causas do pecado
que o homem cometeu afeta todas as áreas da humanidade, todas as áreas do homem. Se você me perguntar quais áreas da humanidade o pecado afetou, você agora já sabe, baseado nas Escrituras, de que o pecado afeta todas as coisas, tanto as coisas naturais, quanto as coisas, ou melhor, quanto a humanidade. Portanto, precisamos entender que o pecado é tão grave, o pecado foi tão devastador no plano e no relacionamento do homem com Deus, que houve uma ruptura, houve uma quebra, houve uma diminuição na potência humana, tanto de adoração, quanto de feitos, quanto de realizações, quanto da sua conduta física, moral, psicológica e principalmente espiritual. Portanto, agora o homem, não sendo mais ele amigo com o Criador, por conta do pecado que rompeu esse vínculo, já falamos, que separa o homem de Deus. Portanto, precisamos pensar que agora esse homem que não tem livre acesso à presença santa de Deus, ele precisará de intermédios, ele precisará de coisas que irão fazer com que esse homem volte a um relacionamento claro e íntimo com Deus. Portanto, é a partir daí, então, que o homem precisa de um intermédio para se chegar até Deus. Você já sabe que o intermédio aconteceu até a chegada de Cristo, que foi o sacrifício, foi o intermediário santo, que agora, de uma vez por todas, nos permitiu acesso a Deus e uma vida em santidade mediante ao Espírito Santo. Mas antes disso, após a queda do homem e o prosseguimento de algumas gerações, a percepção da degradação humana, a partir daí, então, ao longo das gerações que foram se passando, nós percebemos que foi necessário a instituição de lei, uma lei dada pelo próprio Deus para que o homem agora consultasse estas leis dadas pelo próprio Deus para que esse homem soubesse como viver. E nós temos que pensar, então, que a lei tinha 3 aspectos muito importantes. A lei, em primeiro lugar, era aquela que dava os rituais. Nós temos no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança diversos rituais que são marcos na vida e no povo de Israel. Nós podemos ver que no período, nós já estudamos alianças, né? Vários rituais, várias alianças que foram realizadas com grandes homens de Deus, mas nós podemos pensar nos rituais, por exemplo, a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa da colheita, a festa, enfim, diversas festas, festa do tabernáculo. Então, são diversas festas, diversos rituais que eram realizados durante o período do povo de Israel. E nós precisamos pensar, então, que isso eram formas de se relacionar com Deus. Era forma de se expressar adoração a Deus. Uma dessas formas é o ritual que foi instituído por meio da lei dada pelo próprio Deus a Moisés para a instrução do povo. Em segundo lugar, podemos pensar que essa lei é um manual de conduta para ensinar, para trazer instrução da forma agora como esse homem, que agora não é mais santo, pleno, mas agora esse homem é corrompido, pecador, influenciado pelo pecado. Portanto, a lei vem com essa proposta de ser um manual de conduta para como o homem agora se relacionará
com o seu próximo e com o próprio Deus. Isso é algo importante para nós pensarmos. Mas, em terceiro lugar, a lei, ela, que agora seria uma forma de intermédio para que o homem adorasse a Deus, esse homem agora que caiu, uma das funções da lei também era expor o quanto o pecado é degradante, o quanto o pecado traz degradação, traz problemas, traz morte. E isso, a palavra do Senhor vai nos dizer sobre a função da lei. A lei como esta que vai expor a malignidade do pecado. Então, nós vamos perceber como que esse pecado que é maligno, esse pecado que é mau, que é maligno, ele afeta todas as áreas da humanidade. Todas as áreas do ser humano. Portanto, você pode perceber que, em primeiro lugar, o pecado afeta a relação do homem com o seu próximo. Ele transfere a responsabilidade para o outro. O pecado afeta a relação do homem consigo mesmo, porque ele se esconde da presença de Deus. O pecado afeta uma relação do homem com o próprio Deus. Ou melhor, a relação que o pecado afeta o homem consigo mesmo é a questão do medo e da vergonha. Mas afeta também a relação do homem com Deus, porque ele se põe longe da presença. Portanto, nós vamos caminhar pensando que agora esse povo que seria representante e modelo, o povo de Israel deveria ser padrão. Visto que a lei já foi dada, esse homem deveria ser padrão para outras nações. Nós já conversamos algumas vezes sobre a missão. Qual era a missão no Novo Testamento e a missão da igreja, que seria a igreja, a missão na antiga aliança, no Antigo Testamento, com o povo de Israel, que seria modelo para as demais nações. Enquanto que no Novo Testamento, a igreja é aquela que influencia todo o mundo em volta, ela é eclesia, ela é chamada de dentro para fora, da igreja para fora alcançar o mundo. A igreja, o povo de Israel no Antigo Testamento não é assim. Eles são um modelo de comunhão, modelo de expressão nas suas relações sociais, nas suas relações comerciais, na sua família, na sua forma de culto a um Deus que é santo. Portanto, eles deveriam ser expressão de santidade de Deus. E uma das expressões da santidade, do agir de Deus, de como Deus é Deus santo, era o tabernáculo. O tabernáculo era a habitação do Deus santo no meio do povo. Não sei se isso é maravilhoso para você, mas para mim isso é maravilhoso. A organização do tabernáculo, eu nem pensei em trazer aqui uma foto para você ver, mas a organização do tabernáculo ela é interessante porque Deus está no meio. O tabernáculo está no meio de seu povo. O Deus que é santo está no meio do seu povo. E isso deve ser algo que nos ensina. Portanto, a santidade no Antigo Testamento era expressa por meio de símbolos e de rituais. Perceba, Números 6, 11 vai nos dizer assim. Números 6, verso de número 11. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, para fazer propiciação para ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu se consagrará. Deixa eu ver se é isso mesmo. Números 6, 11. O nazireu se consagrará à sua cabeça. Isso aqui, então, é uma referência à forma que esse homem agora se expressaria
manteria a sua relação com Deus que é santo. A expressão, então, da santidade no Antigo Testamento era por meio de símbolos. Símbolos que expressavam essa santidade, rituais que expressavam a santidade, lugares como o tabernáculo era um lugar santo, objetos eram objetos santos. Então veja como que no Antigo Testamento a santidade era expressa por meio de símbolos, de rituais, de lugares e de objetos. Símbolos. Você pode perceber as roupas dos sacerdotes, por exemplo, é um símbolo de santidade. Rituais como o propiciatório, o momento do sacrifício, era um ritual que expressava a santidade. Lugares, o próprio tabernáculo era o lugar santo. E objetos como a Arca da Aliança. Então veja como a santidade, a configuração da santidade no Antigo Testamento era diferente. Portanto, eu quero que você pensar com você nesse primeiro ponto. Nós vamos tratar ainda de santidade mais à frente, mas estamos introduzindo o assunto. E eu queria pensar com você em uma pergunta muito importante. Por que devemos viver em santidade? Qual a importância? Por quê? Qual é a razão? Qual é o motivo para vivermos em santidade, para vivermos uma vida sã? Portanto, eu quero pensar com você em algumas respostas. Veja que a palavra do Senhor, em primeiro lugar, ela nos ensina e nos revela que o nosso Deus é Deus santo. Isso já é justificativa, isso já é motivo de sobra para entendermos que Deus é Deus santo. Por isso, nós devemos ser santos. O próprio Senhor disse nos livros chamados livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros, o próprio Deus diz a todo momento, ele diz várias vezes: eu sou o Senhor Deus, eu sou santo. Portanto, sejais vós também santos, como eu, o Senhor, sou santo. Portanto, uma das formas de expressarmos essa natureza divina em nós é a santidade. O resgate daquilo que foi perdido no Éden através do pecado, da transgressão da lei, da vontade de Deus. O que vai resgatar essa minha comunhão com o Senhor é uma vida em santidade, meu irmão. Por que eu devo viver em santidade? Em primeiro lugar, Deus é Deus santo. Em segundo lugar, não só porque Deus é santo, mas porque a santidade é um atributo de Deus. E o que significa um atributo? Um atributo é uma característica de um ser. O próprio Deus é santo. Se Deus não fosse santo, parte da sua identidade seria comprometida. Portanto, Deus só é Deus porque Ele é amor, é justiça, é santo, é benigno. Então, precisamos entender que a santidade é um atributo de Deus. Êxodo vai nos falar isso. Êxodo 15, verso de número 11. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Portanto, o texto diz que ele é majestoso em santidade. Portanto, a santidade é um dos atributos de Deus. E nós precisamos entender, então, que a santidade de Deus não é um assunto como uma mera ideia que paira pela nossa cabeça, mas a santidade foi encarnada
E nós temos, às vezes, dificuldade de pensar que coisas que são imateriais, ou seja, coisas que não são físicas, que não são palpáveis e visíveis e que se pode ouvir, possam se materializar. Mas nós cremos que Deus, o Santo Deus, encarnou e veio como a expressão máxima em Cristo Jesus. Portanto, Deus manifesta como Ele é Deus Santo através do caráter e da obra de Jesus Cristo. Isso é algo muito importante para que você pense, para que você não fique, me desculpe a palavra, viajando no que seria a santidade de Deus. A santidade de Deus foi demonstrada no caráter e na obra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler apenas um verso com você em 1 Pedro. O livro de Pedro é muito bom, né? 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 22, diz: Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Isso é uma das características do caráter do nosso Senhor Jesus. O caráter do Senhor Jesus como aquele que é santo. Vemos também em 1 João 3,5, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Portanto, nós falamos que o pecado foi o que nos desconectou de Deus. E agora, para que a comunhão, para que a santidade, o relacionamento fosse completo para com Deus, seria necessário o envio de alguém que não tivesse pecado. E o texto nos revela que Deus enviou Jesus Cristo, aquele que se manifestou para tirar os nossos pecados. E por que ele teria tamanho poder para tirar o nosso pecado? Porque ele mesmo é santo e ele não cometeu pecado algum. Isso é motivo de glória e majestade, meu irmão. Portanto, uma das definições de santidade, já estamos encerrando essa lição, ou melhor, essa primeira parte da lição, que estaremos tratando então sobre santidade. É importante você pensar que santidade tem como significado aquele que é separado. Um santo, e a ideia de santo, não é necessariamente alguém que chega, brilha, né? Mas é alguém que é separado, colocado à parte. Portanto, a santidade, ela tem alguns desdobramentos. E, em primeiro lugar, eu quero falar com você que a santidade é a base da reverência, do temor e da adoração. A santidade é a base da reverência a Deus, do temor e da adoração. Se não houver santidade, não há reconhecimento de pecado. Se não há reconhecimento de pecado, não há reconhecimento da sua condição diante de Deus. Se não há reconhecimento da sua condição diante de Deus, você não entende que você precise de Deus. Portanto, perceba, se você não entende a santidade como uma condição sua de pecador que precisa de Deus, você nunca será reverente a Ele, porque você não acha que precisa de Deus. Portanto, um dos pilares da santidade é reverência a Deus, porque Ele sim é santo, nós não. Mas não só reverência, mas também temor, porque reverência pode nos ter uma ideia de respeito, mas o temor é uma ideia de algo mais profundo. É entendimento de quem Deus é.
gera temor. Entendimento da beleza, do caráter, de quem Deus é. Santo. Os anjos dizem dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, quando teve a visão da glória de Deus, ele disse: ai de mim, estou perecendo, estou morrendo, porque sou homem de impuros lábios e vi o Senhor. Nós precisamos nos escandalizar diante da santidade do Senhor. Nós precisamos ter temor diante da santidade do Senhor. E, portanto, a base da nossa santidade é reverência, temor. E por ter temor, eu adoro. Por entender que Deus é alguém que exige e que merece reverência, eu adoro. Portanto, adoração é uma resposta do homem ao entendimento das obras e do caráter do próprio Deus, que é santo. Portanto, precisamos entender, como nos diz Salmos de número 71, verso de número 22. Diz assim: eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Perceba? Adoração. Por que eu adoro? O texto diz que o salmista louva. O salmista louva pela fidelidade. O salmista louva porque Deus é santo. O salmista grita de alegria porque foi redimido pelo Senhor. Veja que maravilha, que riqueza. O entendimento da santidade de Deus, que me traz reverência, me traz temor e me traz adoração. Então vamos pensar, por último, em dois últimos aspectos da santidade, que seria, agora, não só o entendimento de que a base da santidade é reverência, temor e adoração, mas entender que a santidade implica em oposição e condenação contra o pecado. Visto que esse pecado antes me distanciou de Deus e agora eu tenho acesso a Ele por meio da santidade, como posso eu dizer que vivo uma vida em santidade sendo conivente ao pecado? Portanto, veja o que Hebreus 12 vai dizer referente a essa questão de oposição e de condenação do pecado. Hebreus 12, verso de número 14, vai dizer: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Portanto, veja que a santidade não é só um upgrade. A santidade não é uma promoção. A santidade não é uma promoção da vida espiritual. Santidade não é tipo aquela foto, você é que quem já foi no McDonald's, e você vê a foto do funcionário do mês. Não é isso, a santidade não me permite isso. A santidade é uma forma, ou melhor, a única forma de ver a Deus, de ver o Senhor, de contemplar os seus feitos, a sua beleza e o seu caráter. Somente por meio de santidade. E, em segundo lugar, ainda pensando sobre o pecado, a santidade de Deus desperta a consciência do pecado. Se você não tem consciência de que você é pecador, se você não tem consciência dos seus pecados, você talvez não tenha o entendimento certo de santidade.
talvez não esteja vivendo uma vida em santidade. Portanto, é reconhecer, é se opor ao pecado, visto que agora somos separados. Santo significa ser separado. E em último lugar, para encerrarmos esse assunto, nessa lição, precisamos pensar que a santidade é o alvo das esperanças e do esforço cristão. Perceba, Levítico 27 diz: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Portanto, a santidade não é só base para reverência, temor e adoração a Deus. A santidade não só implica oposição e condenação contra o pecado. A santidade não só desperta em mim a consciência do meu pecado perante Deus Santo, mas, por fim, a santidade é alvo de esperanças. É alvo do entendimento de que eu posso viver uma vida que agrada a Deus. Eu posso viver uma vida rendida aos pés de Cristo. Eu posso viver uma vida, por mais que o pecado bata a minha porta todos os dias. Eu posso, pelo Espírito Santo e pela comunhão com Deus, negá-lo e viver uma vida de honra ao nome do Senhor. Portanto, um dos grandes desafios da vida cristã é o processo de santificação. Mas não desista, porque é alvo do esforço cristão. Viva, combata o bom combate. O apóstolo Paulo não fala assim ao final da sua vida: participei dessa vida como uma festa, no qual me diverti, bebi muito, me agradei, brinquei, e agora estou morrendo. Ele não disse que a vida cristã era como um vale de alegria e de boas coisas, mas ele se referiu à vida cristã como uma batalha assim que foi vencida, uma batalha assim que merece e que é, por mais que seja uma batalha, é regozijante, é alegre, é bom, é amoroso, é feliz, porque nós estamos militando a favor do nosso Deus que é santo. Portanto, o grande desafio é vivermos em santidade. Vivermos em santidade. Vamos encerrar aqui esse primeiro momento, essa primeira parte da nossa lição a respeito de santidade. Nós vamos caminhar, então, ao longo dessas, talvez, 3 semanas, pensando sobre santidade, que você pense, que você ore, que você tenha uma vida santa, uma vida recheada de disciplinas espirituais, de oração, de jejum, de leitura da Bíblia, de comunhão, de adoração, de exortação, de vida consagrada ao Senhor, para que assim você seja um homem, uma mulher de Deus que vive em santidade. Que Deus abençoe a sua vida. Você tenha sido abençoado pela palavra do Senhor, que é viva, eficaz e que transforma vidas. Portanto, estamos agora encerrando a lição, essa lição que talvez sejam 3, falando a respeito de santidade. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.